Olá, 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 galera! Voltamos para mais uma videoaula aqui no Gran Cursos Online. Agora, a nossa conversa de agora ela vai seguir falando ainda sobre os conceitos. Nós paramos lá na última videoaula falando desses conceitos e vamos finalizar nessa primeira tela da aula para que você saiba de todos eles sem nenhum tipo de dúvida, fechou? Então dá uma olhada na tela e vamos para a nossa conversa. Residência inclusiva. Esse é um conceito que muito se confunde com moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Porém, eles são distintos. Vamos, então, visitar os dois conceitos aqui, ó. Residência inclusiva são unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, sempre lembre que as residências inclusivas são do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, beleza? São localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para atendimento das necessidades da pessoa acolhida. É destinado tanto a jovens ou adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõe de condições para se autossustentar e também com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. É a pessoa com deficiência que não tem ninguém que possa lhe ajudar. Então, ela vai estar em uma residência inclusiva aos cuidados de cuidadores sociais que vão auxiliar ela nas suas atividades cotidianas. Já a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência é a casa adequada, com estrutura adequada, para que a pessoa com deficiência possa viver com autonomia. Tem a moradia com estrutura adequada, capaz de proporcionar serviço de apoio coletivo ou individualizado, que respeite e amplie o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiências. Então são conceitos distintos, residência inclusiva e moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Esses três aqui, os três últimos, também se interrelacionam e a gente está falando do atendente pessoal, do profissional de apoio escolar e do acompanhante. Professor Carlinhos, vamos lá então. Primeiro eu quero começar do daqui de baixo, do último, do acompanhante. Então, acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Conceito mais bobão de todos, né? É aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Ele pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, olha aqui o que eu vou falar. Ó. Acompanhante. É um desenhozinho para te ajudar a explicar isso aqui. Esse acompanhante é um mundão. Todo mundo que acompanha a pessoa com deficiência é acompanhante. Mas o acompanhante pode, além de ser acompanhante, ou ser só acompanhante, ou ser acompanhante e atendente pessoal. E qual a diferença de você ser os dois ou ser só um? Você pode ser só acompanhante, só acompanha, é a pessoa com deficiência que tem autonomia, ou você vai acompanhar e vai fazer o atendimento pessoal daqueles que não têm alto grau de autonomia. Veja só quem é o atendente pessoal. Pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluído aqui as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Por exemplo, o fisioterapeuta, nutricionista, médico, esses não são considerados atendente pessoal, beleza? Mas se não está no rol de uma profissão legalmente estabelecida, eu estou falando de atendente pessoal. Eu diria que aqui é aquele que está ao lado de uma pessoa com deficiência com baixa autonomia e aqui aquele que está ao lado de uma pessoa com deficiência com alta autonomia. Tudo bem? E quem é o profissional de apoio escolar? O nome já diz, né? Apoio escolar. É a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, então tanto na educação básica quanto na educação superior, em instituições públicas ou privadas, excluindo técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. O professor não é profissional de apoio escolar, é um outro contratado para exercer tais atividades, que também na escola será um acompanhante da pessoa com deficiência. Beleza? Então entenda, acompanhante é a forma mais ampla, é aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Se ele acompanha e além de acompanhar, exerce atividades essenciais à vida, além de acompanhante, ele também é atendente pessoal. Mas se eu estou falando de um ambiente escolar, eu estou falando de um profissional de apoio escolar. E o acompanhante somente é só acompanhante quando ele está ao lado de uma pessoa com deficiência com alto grau de autonomia. Fechado?
Então passamos por todos os conceitos da lei, estamos agora bem mais tranquilos para seguir em frente. Você vai ver que a lei não é uma lei difícil, é bem tranquila, e o que eu vou pedir é reflexão para você. Dentro da lei, nós vamos ter inúmeras ações, que são ações afirmativas que o Estado vai fazer para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Todas as vezes que eu for falar de uma das garantias de direitos que estão para além das pessoas ditas normais, eu vou grifar e trazer essa informação, pois é isso que geralmente as provas costumam cobrar, como, por exemplo, vagas reservadas no estacionamento, número de carros adaptados em uma locadora, número de táxis adaptados, condições para moradias adaptadas à pessoa com deficiência. Todas as vezes que eu for falar disso, sempre vou chamar a atenção. Quando você estiver aí construindo o seu resumo, o seu mapa mental ou o seu resumo esquemático, sempre dê mais atenção também a essas temáticas. Fechou? Vamos então, de olho na tela, conversar um pouco sobre a igualdade e a não discriminação. Primeira coisa, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não vai sofrer nenhuma espécie de discriminação. Então, a pessoa com deficiência está em igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não pode sofrer discriminação. Falando em discriminação, aqui, ó, conceito de discriminação que nós não colocamos, o legislador não colocou no artigo 3º, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, conceito de discriminação. Em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão pode ser por ação ou por omissão, que tenha o propósito, aí tem que ser algo proposital, que tenha propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptação razoável e o fornecimento de tecnologias assistivas. Então, toda vez que de forma proposital, com efeito de prejudicar a pessoa com deficiência, eu faça distinção, restrição ou exclusão, impedindo ela de exercer os seus direitos, eu vou estar fazendo um ato de discriminação, que inclusive pode ser considerado como crime, nós vamos ver lá na parte especial da lei, tá bom? A pessoa com deficiência, esse parágrafo cai muitas vezes na prova, então vou chamar a sua atenção aqui com o nosso marca-texto. A pessoa com deficiência não está obrigada a fruir de benefícios decorrentes de ações afirmativas. Como assim, professor Carlinhos? Não está obrigada? Não está obrigada mesmo não, galerinha. Olha para mim, eu tenho lá a vaga no estacionamento para a pessoa com deficiência, mas se ela não quiser estacionar naquela vaga, quiser estacionar em outra, ela pode? Claro que pode. Ela não está obrigada a fruir das ações afirmativas feitas para ela. Se eu tenho uma cadeira para a pessoa com deficiência sentar lá no banco, né, no banco, estou falando banco, instituição financeira, né? Uma cadeira específica para a pessoa com deficiência sentar. Ela não quer sentar naquela cadeira, ela quer sentar em outra. Ela pode? Pode. Poxa, Carlinhos, mas tem a cadeira... ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Então a gente está aqui tratando de ações afirmativas, de garantia de tentar reduzir as limitações funcionais e fisiológicas da pessoa com deficiência, mas ela não pode ser obrigada a fruir destes benefícios. Eu vou estar deixando à disposição dela, mas ela jamais deve ser obrigada a fruir. É óbvio que a grande maioria vai fruir, mas não é uma obrigação. Lembrem-se sempre disso. A pessoa com deficiência não é obrigada a fruir das ações afirmativas. Isso cai muitas vezes na prova, tá bom? Muito cuidado. Vamos seguir em frente. Olha só. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Para os fins de proteção desse artigo, são considerados especialmente vulneráveis. Aí chama sua atenção para isso, ó. A pessoa com deficiência, ela já é vulnerável, mas quem é especialmente vulnerável, vulnerável duplamente, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Isso também estava lá no texto da convenção. Quem duplamente é vulnerável, ó, especialmente é vulnerável a criança, o adolescente, a mulher, o idoso com deficiência. Então, se eu estou falando de pessoa com deficiência, ela é considerada vulnerável. Mas se eu estou falando de uma criança com deficiência, ela é especialmente vulnerável. Uma adolescente com deficiência, ela é especialmente vulnerável. Uma mulher com deficiência, especialmente vulnerável. E também o idoso com deficiência. Tranquilo? Esse parágrafo único também eu já vi algumas vezes nas nossas provas.
E só para te antecipar aí, para que você não fique ansioso, nós vamos fazer mais de 150 questões deste curso. É isso mesmo. O curso sobre a Lei Brasileira da Inclusão com o professor Carlinhos vai ter 150 questões que foram aplicadas nos 2 últimos anos. Então, você vê a amplitude que essa lei tem tomado. Muitas provas têm cobrado isso. Então, por isso, eu selecionei 150 questões, as 150 melhores questões para a gente fazer juntos, beleza? Então, não vai ficar nada desapercebido. Então, vamos dar uma olhada no artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade das pessoas com deficiência. Eu disse não afeta. A deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa com deficiência. Esta é a regra. A pessoa com deficiência, via de regra, tem capacidade civil. Beleza? E aí eu já chamo a sua atenção. Quem é considerado incapaz? Quem é considerado incapaz? Antigamente, nós tínhamos que a pessoa com deficiência poderia ser considerada incapaz. Hoje não. Incapaz apenas os menores de 16 anos. Somente eles são considerados incapazes. Beleza? E a pessoa com deficiência, regra, ela tem capacidade civil. E no máximo ela vai ter relativizada a sua capacidade civil. Mas a regra é que seja capacidade civil plena. Ele pode casar-se, a pessoa com deficiência pode casar-se e constituir união estável, pode exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso às informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária e ainda pode exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção. Ele pode ser adotante ou pode ser adotado, e isso em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Essa é sempre a regra, beleza? Artigo 7º, é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. É dever de todos devem comunicar à autoridade competente. E aí a gente vai tratar um pouco mais desse artigo 7º, veja só. Se no exercício de sua função, juízes ou tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, eles devem remeter as peças ao Ministério Público para providências cabíveis. O que as questões de concurso trazem? Juiz, na ação, reconheceu que foram violados os direitos da pessoa com deficiência. Sendo assim, ele inicia um novo processo. Errado. Ele não pode agir de maneira única, né, por única vontade. Então, o que ele faz? Remete peças ao Ministério Público para que ele possa instaurar a ação. Nunca é o juiz sozinho que faz isso, beleza? Então, fiquem atentos aí, porque isso também já caiu em provas. Eu preciso que você esteja atento a todas as pegadinhas que a lei tem. Então, nós não vamos falhar. Eu quero que você acerte todas as questões, tá bom? Vamos ao nosso artigo de número 8. O 8º artigo diz: é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, dentre outros decorrentes da Constituição e da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, das leis e de outras normas que garantam bem-estar social e econômico. Carlinhos, que artigo é esse? Ele só está tratando que eu preciso assegurar o direito a todas as pessoas, todos os direitos sociais à pessoa com deficiência. E é daqui que vai emanar os 10 direitos que vão estar na lei. Daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer o estudo desses direitos. Direito à saúde, à educação, à habilitação, à reabilitação, ao transporte, ao lazer. Então todos esses vão estar presentes aqui no corpo dessa lei. E o artigo 8º dá o pontapé inicial para tratarmos de tais direitos. Antes disso, vamos falar de uma seção única que trata do atendimento prioritário. E isso que já estava tratado na Lei 10.048, que é a Lei do Atendimento Prioritário, é novamente resgatado aqui. E uma coisa que cai muito é sobre a extensão ou não desses direitos do atendimento prioritário aos acompanhantes da pessoa com deficiência. Então, fique atento e fique atento também porque existe espaço em que o atendimento prioritário será relativizado. Ele não vai ser considerado em questões onde está ligado o risco à morte. Mas eu vou explicar tudo isso direitinho. Dá uma olhada aí na tela, galera. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de
Então, é a regra o atendimento prioritário, com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstâncias, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, eles vão ter atendimento prioritário, disponibilização de recursos, tanto recurso humano quanto recurso tecnológico, para garantir o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Como assim, professor Carlinhos? O atendimento prioritário aqui, estamos falando, por exemplo, de ter alguém treinado para atender uma pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva, dentro do banco, por exemplo. Eu sempre gosto de dar exemplo do banco, porque todo mundo vai ao banco, né, em algum momento. Então, essa lógica aqui é uma lógica importante. Disponibilização de pontos de paradas terminais acessíveis de transporte coletivo de transporte, além da garantia de segurança para embarque e desembarque dessas pessoas. Então, é sempre estar aí rompendo com as barreiras nos transportes, quer seja nos meios ou no sistema. Acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, por exemplo, a televisão ter legenda daquilo que está passando ou autodescrição dos programas, é uma forma de garantir acesso à informação e comunicação. Recebimento do imposto de renda, a pessoa com deficiência tem prioridade neste atendimento, ela geralmente recebe no primeiro lote. Tramitação processual e processos judiciais e administrativos em que ela for parte interessada ou parte direta em todos os atos ou diligências. Já quero chamar a sua atenção. Todos esses direitos se estendem ao acompanhante da pessoa com deficiência, à exceção de 2. Esses aqui, não se estendem ao acompanhante. A tramitação processual e também o recebimento do imposto de renda. Então, vou colocar aqui do ladinho, não se estende ao acompanhante. Mas somente esses 2. Os outros, o acompanhante também vai ter. Beleza? Então, no recebimento de imposto de renda, não se estende. Na tramitação processual, não se estende. Está aqui escrito, os direitos previstos são extensivos ao acompanhante ou ao atendente pessoal, exceto nos incisos de números 6 e 7, que é o recebimento e a tramitação processual. Fechou? Então, só para matar isso aqui para você, já sabemos, em regra, todo acompanhante tem todos, menos o recebimento do imposto de renda e a tramitação processual. Fechou? Vamos, então, ainda mais uma outra coisa, é relativação do atendimento prioritário. Olha só, quando eu estiver tratando de serviço de emergência público e privado, estou falando de serviços de emergência especialmente condicionados à saúde, a prioridade conferida por essa lei é aos protocolos de atendimento médico. Como assim, professor Carlinhos? Eu estou aqui, sou pessoa com deficiência, estou gripado e vou ao pronto-socorro. Ao mesmo tempo que chega uma pessoa que tomou 10 tiros. Você acha que a prioridade do atendimento vai ser para mim ou vai ser para a pessoa que tomou 10 tiros? Beleza, vai ser para quem tomou os 10 tiros. Por quê? Ele está em risco iminente à vida, né? Ele pode perder a vida a qualquer momento. Então, ele vai ter atendimento prioritário. E aí é só para você entender o que na prática acontece. Quando você vai a um pronto-socorro, você não passa por uma triagem e recebe lá uma identificação em cores? Amarelo, verde, azul, vermelho? Então, beleza. O atendimento prioritário está ligado àquela triagem, ao protocolo médico, beleza? Então, e não à deficiência. Então, eu relativo o atendimento prioritário, uma relativação do atendimento prioritário nos serviços de emergência à saúde, públicos ou privados. Carlinhos, isso também acontece no atendimento laboratorial? Por exemplo, eu vou a um laboratório ou marcação de consultas? Não. Nesses outros, o atendimento prioritário vai ser mantido, tá bom? Falamos apenas de serviços emergenciais. Tranquilo? Vamos à frente para jovem ser feliz. Direito à vida. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos ter uma bateria aí de 10 direitos? O primeiro direito que nós vamos conversar é o direito à vida. Então, vamos conversar aí, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Em situação de risco, emergência, estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável. A gente até já tinha falado isso, e que especialmente vulnerável é a criança, o adolescente, a mulher e o idoso deficiente. Mas a pessoa com deficiência, ela já é considerada vulnerável em situações de risco, emergência, calamidade pública, e aí o Estado deve adotar medidas para a garantia da vida da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a
institucionalização forçada. Como assim, professor Carlinhos? Do que você está tratando? Que, ó, como ela tem pleno direito civil aí, ela sempre deve dar o seu consentimento para que ela possa passar por intervenção cirúrgica, clínica ou a tratamento institucionalizado. Jamais será forçada a nenhum tipo de tratamento. Essa é a lógica, tá bom? Então sempre devo contar com o consentimento. Então logo ela não pode ser submetida de maneira forçada a nenhuma institucionalização. Parágrafo único diz o seguinte: o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido. Carlinhos, na forma da lei. O que é suprido? Então, o que é suprido para que a gente possa entender? Suprido é, às vezes, substituído, ele pode ser colmatar, que é uma falta disso, então ele pode ser substituído ou colmatar. Tudo é sinônimo de suprido, beleza? Então, vamos entender o que é isso. A pessoa em situação de curatela, precisa passar por uma intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização. Eu posso suprir, eu posso substituir ou trazer a ela a participação disso, mas ela não tomando total decisão com relação ao seu consentimento. Tudo bem? Então, qual é a regra, professor Carlinhos? A regra é que a pessoa com deficiência dê o consentimento para qualquer processo. Essa é a regra. Então, consentimento livre, claro e esclarecido, beleza? E prévio. E quando eu posso fazer a supressão disso? Ele pode ser suprido, substituído, quando a pessoa está em situação de curatela ou em outra situação. Qual é a outra situação, professor Carlinhos? Em risco de morte. Como assim? Pessoa com deficiência foi atropelada. Ela está desacordada. Eu vou esperar ela acordar para eu fazer uma intervenção cirúrgica? Eu vou esperar ela acordar para eu levar ela para o hospital? Perguntar, você quer ir para o hospital? Posso fazer uma cirurgia para consertar aqui o seu fêmur que foi quebrado? Claro que não. Em risco de morte, eu posso também suprimir este consentimento. Beleza? Então já falamos aqui da primeira hipótese, que é no caso de curatela. Vamos então a seguir em frente. Veja só. O consentimento prévio, livre e esclarecido de pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Aí é o que eu falei para vocês. Ó. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada a ela maior grau de participação para a obtenção desse consentimento. E isso aqui vai ser referência a este parágrafo aqui também, ó. Então, em situação de curatela, eu posso substituir este consentimento. E aqui diz que eu devo levar em consideração o maior grau de participação possível. Pesquisa científica pode existir? Pode. Pode existir pesquisa científica que envolva pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela, então menores e maiores de 18 anos, a diferença entre eles, em caráter excepcional. Se eu vou fazer pesquisas científicas com pessoas com deficiência, pode fazer com o consentimento dela. Mas se ela está em situação de tutela ou curatela, aí já não é regra, é uma exceção. Apenas quando? Então ele colocou aqui condições. Então, primeira condição. Deixa eu apagar aqui, marca atenção, borracha. Primeira condição. Quando houver indício de benefício direto para a saúde dela ou para a saúde de outra pessoa com deficiência. E segundo, que não haja outra opção de pesquisa eficaz comparável com outro participante que não seja tutelado ou curatelado. Então, bem simples. Pode existir pesquisa científica com pessoas com deficiência? Regra, pode, desde que haja consentimento. Mas para eu fazer uma pesquisa científica com pessoas em tutela ou curatela, aí eu estou falando de uma situação excepcional, que vai ter que responder a 2 critérios. 1, benefício direto à pessoa com deficiência que está sendo pesquisada ou a outras pessoas com deficiência. E segundo, não pode existir pesquisa possível com pessoas não curateladas ou não tuteladas. Beleza? Vamos seguir em frente porque ainda tem mais informações sobre isso. Veja só. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas salvaguardas legais cabíveis. Havíamos já falado disso, né? Aquele caso lá da pessoa com deficiência atropelada. Eu não espero ela acordar para perguntar se ela quer ir ao hospital
ou se ela não quer ir ao hospital. Galerinha, eu vou ficar por aqui agora. No próximo vídeo, nós já vamos iniciar com direito à habilitação e à reabilitação, que você já deu uma espiada aí no nosso último slide. Então, até daqui a pouquinho, um abraço e tchau, tchau.